Desperta a igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. A graça e a paz seja com todos vocês, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui hoje, diante do Senhor, reunidos como igreja, como família, nesse dia 20 de dezembro de 2020. Chegamos aí à reta final do ano, esse ano de 2020, que nos trouxe grandes desafios, mas uma certeza nós temos, é de que o Senhor, o nosso Deus, Ele esteve conosco durante todo esse tempo. E que bom que nós conseguimos chegar até aqui. A nossa oração, o nosso desejo é que o Senhor mesmo, com a sua graça, com o seu amor, possa nos sustentar no próximo ano e nos dias que virão, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. A nossa oração também são pelas famílias que tiveram perdas, que o Senhor mesmo possa consolar com o seu Espírito a vida e o coração de cada um desses familiares. Mas que hoje nós possamos ouvir uma palavra a respeito, mais uma vez, e como sempre, de Jesus Cristo, aquele que nasce em nossos corações sempre que nós abrimos o nosso coração para Ele por meio da fé. Nesta ocasião, nesta oportunidade, trazer a memória sobre o nascimento do Filho de Deus, Cordeiro de Deus, aquele que veio a este mundo para nos trazer vida em abundância. Que hoje você possa receber a Jesus Cristo no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar falando contigo, ó Pai, de estar na tua presença. Senhor, eu quero agradecer por mais um ano que estamos juntos, Senhor, como congregação, ó Pai, como igreja. E que até aqui, Senhor, o Senhor tem nos protegido, nos guardado, nos abençoado, ó Pai. E não tem nos deixado faltar nada. Tem guardado a nossa saúde e nós estamos sempre juntos, ó Pai, intercedendo uns pelos outros, mesmo que separados, Senhor. O Senhor tem nos abençoado sempre e tem se mantido fiel, ó Pai, nas tuas promessas. Senhor, eu quero te pedir também, ó Pai, que o Senhor esteja protegendo, Senhor, a cada um de nós, ó Pai. Principalmente as pessoas que estão enfermas ou que têm familiares enfermos, Senhor. Os visita, restaure a sua saúde, ó Pai. Os proteja de todos os males, Senhor. Senhor, eu também gostaria de pedir pelas nossas crianças. Nós não estamos podendo ser muito presentes na vida dela por causa desse período que estamos passando, mas que o Senhor esteja também as guardando, ela e as suas famílias, ó Pai, suprindo qualquer necessidade, ó Pai, que elas tenham, nos dando força, Senhor, para estar sempre dispostos a ajudar e nos dando a oportunidade, Senhor, de estar sempre abertos, ó Pai, a ajudar a cada um que precise, Senhor. Mais uma vez eu gostaria de agradecer pela tua proteção, pelo teu amor, Senhor, que nós não somos dignos de receber, mas que o Senhor nos dá. Ó Pai, graças te damos, porque o Senhor é maravilhoso. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Cristo, ou Emanuel, Deus conosco, veio do céu. Ele nasceu para fazer reinar a paz. Um ramo verde vai brotar do tronco de Jessé. Um renovo rebentará de suas raízes. O Espírito do Eterno, doador da vida, paira sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que orienta e concede força. O temor do Eterno será sua alegria e prazer. Ele não vai julgar pelas aparências nem tomar decisões com base em rumores. Ele vai julgar a causa dos oprimidos com base no que é correto, pronunciar sentenças justas em favor dos pobres da terra. Suas palavras vão inspirar respeito e reverência. Prestem atenção.
A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Eles o chamarão Emanuel, Deus conosco. O Messias ajustou as coisas entre nós e por isso agora estamos juntos nisso. Ele criou um novo tipo de ser humano, um novo começo para todos. Cristo veio e pregou a paz a estrangeiros como vocês e também aos judeus que já conheciam Deus. Ele nos tratou como iguais e nos fez iguais. Por meio dele, compartilhamos do mesmo Espírito e temos igual acesso ao Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizes que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outra igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizes que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu
Nosso Salvador é Jesus o Senhor. Veio para libertar os oprimidos pelo pecado e trazer esperança ao coração do homem. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 2, que nos fala a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, Mateus capítulo 2: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando os achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém? O nascimento de Jesus e as profecias, e os profetas. O nascimento de Jesus já havia sido profetizado ou dito, revelado pelo próprio Deus lá no Jardim do Éden, quando o Senhor fala a respeito da semente da mulher, ou do filho da mulher, que viria para esmagar, para pisar na cabeça da serpente e esmagar. O nascimento de Jesus, ele foi planejado desde a eternidade, antes mesmo do mundo existir. Jesus mesmo afirma que as Escrituras que dão testemunho dele, dão testemunho a respeito dele, falam o tempo todo a respeito dele. Quando Jesus nasceu, as pessoas tiveram diversas reações. Alguns tiveram reações de uma forma, outras de outra forma. E ainda hoje, no Natal, quando nós celebramos, quando nós comemoramos o Natal, e muitas pessoas até fazem do Natal apenas um momento para reunir a família, e isso é bom, é importante, para comer, mas às vezes se esquecem do verdadeiro sentido do Natal. Que o Natal é Jesus, é celebrar Jesus Cristo, aquele que veio a este mundo para pagar um preço altíssimo pela nossa vida. O Natal é Jesus Cristo. E hoje em dia também muitas pessoas ainda têm reagem de diversas maneiras. Qual é a reação que você tem diante de Jesus Cristo, conforme nós aqui lemos e nós vamos acompanhar? Algumas pessoas reagem como Herodes reagiu, ficam perturbadas, e junto com Herodes, toda a cidade também ficou perturbada. Mas aqui a reação das pessoas é em função da perturbação de Herodes, ao receber a notícia, ao receber a informação que ele acabara de receber de ilustres visitantes daquela cidade que estavam ali para adorar um certo rei que acabara de nascer na cidade de Davi, em Belém da Judeia. E aqui Herodes, ele fica perturbado. Por que ele fica perturbado? Porque a notícia que ele recebe é de que há um novo rei, um rei dos judeus. E obviamente Herodes é ali o rei dos judeus, porque ele reina sobre toda a região da Judéia. E ele tem o seu cargo, ele tem o seu posto, e ele
não fica satisfeito com essa notícia. Portanto, de alguma forma, ele reage negativamente. E para ele, Jesus é uma ameaça. E pelo texto, nós vamos depois perceber, na leitura, na continuidade do texto, nós vamos perceber que Herodes ele planeja a morte de Jesus. É verdade que hoje em dia, eu não acredito que alguém queira matar Jesus, ou se Jesus, nos dias de hoje, aparecesse aqui e quisesse matar Jesus. Mas para algumas pessoas seria melhor que Jesus não existisse. Sim, é verdade. Porque Jesus ele incomoda. É verdade, assim como incomodou Herodes, porque Herodes era um rei terreno, um rei temporal, apenas de um período. E Jesus não, Jesus é um rei eterno, ele tem um reino eterno, que dura para sempre, que nunca tem fim. E ele é rei. E este reinado, ele incomodou Herodes. E Jesus veio justamente para nos mostrar quem é que reina de verdade. Jesus, ele reina em nossas vidas. Ele é o rei de cada um de nós. Embora a gente não admita, embora muitas pessoas ignorem Jesus e preferissem que Jesus não existisse, porque na verdade Jesus incomoda muitas pessoas, Jesus ele continua reinando. Ele continua sendo o rei. Herodes aqui tinha medo de perder o seu posto de rei, perder para Jesus, porque ele sabia exatamente quem era Jesus. Assim também muitas vezes quando nós falamos de Cristo para alguém, algumas pessoas não aceitam a Jesus Cristo. Por quê? Porque tem que abrir mão de si mesmo, porque elas reinam soberanas nas suas próprias vidas. São aquelas pessoas que dizem, a vida é minha, eu faço dela o que eu bem entendo. Mas não sabem essas pessoas que elas um dia terão que prestar contas diante desse mesmo rei. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor, que Jesus é rei, para a glória de Deus Pai. Portanto, assim, não seja como Herodes, este homem que odiava tanto Jesus, que planejou a sua morte, e que aqueles magos que lhe deram aquela informação, voltaram por outro caminho, porque foram advertidos também em sonho por anjos, para que não retornassem por aquele caminho. O Herodes ficou tão irado ao saber que os magos o haviam enganado e não voltaram pelo mesmo caminho para lhe dar a informação, que ele planejou a morte de todas as crianças da cidade de Belém e ao redor dela ali também. Crianças que tinham de 2 anos abaixo. Por quê? Porque ele havia obtido informações a respeito do menino. Vejam que ele vai falando, ele vai perguntando aqui sobre esse menino, pergunta para os magos a respeito de quando eles viram a estrela brilhar, pergunta também para os mestres da lei, para os chefes dos sacerdotes, para os escribas, onde deveria nascer esse menino. Ele quer todas as informações, porque ele quer verdadeiramente encontrar com o menino, porque ele quer dar fim a ele. Minha oração, meu desejo é que neste Natal, no seu coração, não haja lugar para este sentimento de Herodes, um homem que odiava a Cristo, que não queria saber dele, um coração onde não havia lugar para receber Jesus Cristo, mas que não seja assim na sua vida. Infelizmente, esta foi a reação daquele homem. E certamente também nós encontramos pessoas hoje em dia que rejeitam a Jesus Cristo, que preferem que ele não seja uma realidade, porque Jesus Cristo é um rei presente, e embora hoje ele ainda não tenha se manifesto, ele um dia se manifestará, e como dissemos há pouco, todo joelho se dobrará. Mas além da atitude de Herodes, que ficou com raiva, ficou irado, ao ponto de querer o fim do menino Jesus, havia também ali outras pessoas que ao receberem a notícia ficaram indiferentes. Para eles, a informação a respeito do nascimento do rei dos judeus não queria dizer muita coisa para eles. Hoje em dia o Natal, embora seja uma data expressiva, uma data importante,
que nos lembra sobre o nascimento, a encarnação do Verbo de Deus, da Palavra de Deus. Para muitas pessoas, o Natal é uma data comercial, apenas uma data para se comer bem, fazer uma ceia de Natal, reunir a família e se comemorar apenas. É uma ocasião apenas meramente para isso. A carta que João escreve à igreja de Laodiceia, Jesus repreende aquela igreja dizendo que ela é uma igreja morna. Era preferível que ela fosse uma igreja fria ou quente. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ou seja, Jesus está a ponto de rejeitar aquela igreja. Assim são as pessoas que muitas vezes têm uma aparência de religiosidade. Assim como aqueles líderes religiosos. Os líderes religiosos, eles aguardavam pelo rei prometido, eles aguardavam pelo Messias que havia sido profetizado, que havia sido prometido, mas não demonstraram nenhuma atitude de alegria ou de espanto, mesmo sequer, diante da notícia, diante da informação. Afinal, essa era a notícia que eles aguardavam, que eles ansiavam por tantos e tantos anos. Eles eram os fiéis depositários e guardiões da palavra, da profecia, da palavra de Deus. Eles eram cheios de conhecimento e de teologia, criam nas profecias, aguardavam com ansiedade e expectativa pelo cumprimento da palavra. Quando o rei Herodes os convocou os líderes religiosos, eles leram a passagem lá de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Se qualquer um de nós, ou qualquer pessoa que estivesse na expectativa, aguardando por essa notícia, se ouvisse isso dizer: olha, está acontecendo isso, a profecia está se cumprindo, acredito que as pessoas iriam todas para lá, para correr, para ver o menino, para ver se de fato isso estava realmente acontecendo. Mas vejam que aqueles líderes religiosos ficaram ali. O nascimento de Jesus para eles não quis dizer absolutamente nada. E eles eram pessoas religiosas, estavam dentro, digamos, da igreja, faziam parte, eles eram os líderes. O texto sagrado aqui diz que, no versículo 4, que tendo congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, o texto diz que tendo congregado, chamado, convocado todos, não foram alguns, foram todos eles, unanimemente, toda a liderança religiosa estava ali diante de Herodes para lhe dar essa informação. E eles ficaram indiferentes, não tiveram nenhuma reação em relação à notícia, à informação do nascimento do rei prometido, o Messias que havia sido profetizado, que eles inclusive haviam dado essa informação ali para Herodes. Eles se pasmaram. E a pergunta, queridos, que nós fazemos hoje também é a mesma, e para nós, para mim e para você: o nascimento de Jesus é relevante? É importante? Ou o nascimento de Jesus, ou o Natal, na verdade, é apenas uma data comemorativa, como uma outra qualquer, é um feriado, é um dia que a gente aproveita para descansar, para comer uma boa refeição, para fazer a ceia de Natal com os nossos familiares, rever pessoas que só podemos ver de ano em ano. O Natal é apenas isso? Ou o Natal é de fato Jesus Cristo? Esta é a reflexão que eu gostaria que você fizesse hoje em relação ao Natal, a essa data expressiva. O texto nos fala, um pouco mais à frente, que um coro celestial, um coro angelical, os anjos celebraram, cantaram, glorificaram a Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Os pastores que estavam ali fazendo o seu trabalho ao sereno, eles correram lá para ver o menino.
Mais à frente, depois, quando Jesus, para cumprir, os seus pais cumprirem a lei, apresentando o primogênito, né, ao Senhor, no 8º dia de nascimento, um sacerdote que aguardava pela restauração de Israel, ele, quando vê o menino, ele o toma nos braços e o consagra ao Senhor e diz com alegria: Senhor, agora pode despedir o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Mas aqueles líderes religiosos não tiveram essa mesma reação. Minha oração também é que, para que você não seja como esses líderes religiosos, assim, indiferente diante do Senhor Jesus Cristo, diante da expressão que significa o Natal. Mas por fim nós temos os magos do Oriente, que tiveram uma reação que certamente agrada ao Senhor, que agrada a Deus. Eles, ao virem Jesus, eles o adoraram. Essa é a atitude que o Senhor espera de cada um de nós, que a gente tenha diante dele ao contemplá-lo pela fé. Enquanto que falávamos que enquanto os líderes religiosos conheciam a Deus, tiveram as promessas, criam nas profecias, aguardavam com expectativa, com esperança, com fé pela vinda do Messias, pela vinda do Rei. Eles eram os filhos da promessa, eles tinham toda a herança dada primeiramente ao patriarca, a Abraão. A atitude deles foi uma atitude de indiferença, diferente da atitude dos magos. Magos vindos do Oriente, diz o texto, possivelmente homens que vinham do reino da Pérsia, porque naquele tempo, já de muitos anos, eles desenvolviam essa arte da astrologia, e eles consultavam as estrelas, e ao virem a estrela, eles seguiram a estrela. Eles não tinham profecia nenhuma, eles não adoravam ao Deus de Israel, eles nunca haviam ouvido falar de um rei que havia sido prometido para Israel. Eles simplesmente seguiram a estrela, eles seguiram aquilo que Deus lhes deu. Eles não eram do povo de Israel, eles eram magos do Oriente, eles eram gentios, e Deus se revelou a eles. E eles seguiram aquela visão que eles tiveram e foram até o fim. E ali chegando, eles se prostram diante do Filho de Deus e adoram a Jesus Cristo. Vejam que o texto diz que eles o adoraram a Jesus Cristo. E abrindo então os seus presentes, eles ofereceram, diz o texto, que ouro, incenso e mirra. Ouro certamente é um presente que se entrega aos reis. Entregaram ouro reconhecendo que Jesus Cristo verdadeiramente é um rei. Entregaram incenso, de uma certa forma, simbolicamente ali, para mostrar que Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele mesmo diz: eu e o Pai somos um. Eles entregaram mirra, que é uma essência que se usa para funerais. Dessa forma, eles estavam ali reconhecendo que Jesus Cristo estava nascendo, como disse João Batista, para ser o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Redentor. Neste Natal, quem é Jesus para você? Que nesse Natal Jesus possa reinar na sua vida, Ele possa nascer em seu coração, que Jesus seja Senhor e Salvador da sua vida, porque é isso que de fato Ele é. Ele nasceu para ser rei. Quando Pilatos lhe pergunta: tu és rei? Ele afirmou e disse: para isso eu nasci e vim ao mundo, para ser rei. Jesus é rei. Que Ele possa reinar no seu coração, que Ele possa reinar na sua vida, reinar na sua família. Não apenas hoje, esse dia em que essa semana, na verdade, em que se comemora o Natal,
mas que Ele possa reinar todos os dias da sua vida, porque Ele é o Rei eterno. Que Deus assim te abençoe, te guarde todos os dias. Amém. Quanta lembrança me traz o Natal, parte da infância que não volta mais. Árvores, luzes me fazem sonhar, mas sinto que algo precisa mudar. Onde está o verdadeiro sentido? Natal real é ter Jesus como amigo. A correria por todo lugar, tanta euforia me faz questionar se a humanidade entendeu o porquê de Deus enviar-nos tão lindo bebê. Onde está o verdadeiro sentido? Natal real é ter Jesus como amigo. Quando se crê no motivo real de comemorar a alegria ao Natal, um sentimento de paz e de amor tem logo habitar nosso interior. Aleluia, sim, encontrei um sentido. Natal real é ter Jesus como amigo. Jesus como amigo. Pai querido, nosso Deus de amor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Pai, pois tu és santo, santo, santo. E que apesar da tua grandeza e da tua santidade, e que assenta-te, ó Deus, num trono nos céus, o Senhor também está presente aqui conosco, ó Deus. Apesar dos nossos pecados, apesar, Senhor, de sermos o que somos, o Senhor se aproximou de nós, enviando-nos, ó Deus, o teu Filho Jesus Cristo, para viver aqui conosco, para nos demonstrar o teu grandioso amor, nosso Pai, vivendo, ó Deus, de modo que pudéssemos aprender como verdadeiramente podemos agradar ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque ao enviar o teu Filho Jesus Cristo, o Senhor provou de uma vez por todas o quanto o Senhor nos ama. E ainda mais do que isso, Pai, ali naquela cruz, o Senhor fez dele, ó Deus, sacrifício vivo, para que nós pudéssemos ser redimidos e termos, ó Deus, os nossos pecados perdoados, ó Deus. E agora, ó Deus, pela fé nós nos aproximamos de Jesus. Assim como aqueles homens que vieram do Oriente, ou qualquer um, ó Deus, qual o Senhor chama para a tua presença e que se prostra diante do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é Rei, reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo que Ele é o Salvador. Ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, abençoa-nos, Pai. Dá-nos um coração assim simples, como aquele lugar onde Jesus nasceu, porque são corações assim que o Senhor busca.
que Tu possas encontrar em nós, ó Deus, esta simplicidade, mas acima de tudo a sinceridade, ó Deus, a honestidade, para nos aproximarmos do Senhor em inteireza de coração. Abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa aqueles que nos acompanham nesta hora, que a Tua palavra possa encontrar lugar, ó Deus, no coração de cada um de nós. Pai, abençoa-nos, ó Deus, neste tempo em que celebramos o nascimento de Jesus, o Natal. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Obrigado pelo tempo que o Senhor tem nos concedido sobre essa terra. Pedimos os livramentos, ó Deus, também ainda em função dessa pandemia. Que o Senhor nos guarde, ó Deus, de todo o mal. Abençoando, ó Deus, assim o Teu povo, com o Teu amor, com a graça do Teu Filho Jesus e com o consolo, ó Deus, permanente do Teu Espírito Santo, sendo derramado sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas e nossas famílias, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Desperta a igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. Que Deus abençoe a você e te cubra com a sua paz. Não se esqueça, nesta quarta-feira, às 19h30, estaremos aqui junto com vocês para mais um culto de esperança. Se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre louvar a Deus conosco. Fiquem na paz e até a próxima!